pessoal, sou Patrícia Silva, professora da IFASP, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a educação no realismo, o século do método. Que século era esse? Século XVII, certo? Então vamos lá. No século XVII, intensificou-se o comércio, a colonização, e a colonização ela assumia características empresariais, enquanto a Europa era inundada pelas riquezas, grandes riquezas extraídas da América. Esse crescimento das manufaturas, que era a produção do trabalho manual, alterou várias formas de trabalho. Nesse processo de manufatura, vigorava-se a divisão do trabalho, onde cada operário realizava uma operação utilizando instrumentos individuais. E a manufatura ela sucedeu ao artesanato no século XV como forma de produção e organização do trabalho. Com isso, a nova ordem consolidou-se com o mercantilismo, relacionando-se ao interesse comercial, ao lucro e às vantagens financeiras, sistema esse que supõe controle do Estado e resultou da aliança, é claro, entre os reis e os burgueses. Estes financiavam também a monarquia absolutista, onde o rei ele exerce o poder absoluto sem uso nenhum dos preceitos constitucionais. Certo? Então, politicamente, caracterizava-se pelo absolutismo real, e entre os teóricos que defendiam esse tipo de poder restrito, o mais conhecido era o inglês Thomas Hobbes. Então, quem era Thomas? Thomas ele foi um matemático, teórico, político e também um filósofo inglês. O mesmo ele nasceu no ano de 1588 e faleceu no ano de 1679, aos 95 anos, na Inglaterra. Quais eram os interesses de Thomas? Ele se interessava pelas áreas de política, filosofia, ciência política, filosofia política e teoria do conhecimento. Seus ideais eram o estudo sobre a natureza, sobre o estado da natureza, contrato social, soberania, e a guerra de todos contra todos, em que Thomas traz essa abordagem. Em uma de suas obras, Leviatã, em que ele explana os seus pontos de vista sobre a natureza humana e sobre a necessidade de um governo e de uma sociedade forte. Ele aborda em sua obra ainda que no estado natural, embora alguns homens possam ser mais fortes ou mais inteligentes do que outros, ninguém se ergue tão acima dos demais de forma a estar isento do medo de que o outro possa lhe fazer algum mal. Certo? Isso na obra Leviatã de Thomas. Por isso, cada um de nós tem direito a tudo, e uma vez que todas as coisas elas são escassas, existe uma constante guerra contra todos. Que Thomas define como bellum omnia hominis, que é guerra contra todos para todos. Diante de tudo isso, não se tratava de buscar os fundamentos do absolutismo a partir do direito divino dos reis, mas sim de acordo com o contrato, o pacto social, que é o início da queda das explicações religiosas, certo? Temos também, com tudo isso, o liberalismo econômico e político, que à medida que a burguesia se fortalecia, ela tomava forma a teoria do liberalismo, tanto do ponto de vista político, pelo questionamento da legitimidade do poder real, como também no seu aspecto econômico, certo? Então, o principal intérprete das ideias políticas liberais foi John Locke, que também era inglês, conhecido como paleoliberalismo, sendo considerado também o principal representante do empirismo britânico e um dos principais teóricos do contrato social. Locke foi conhecido como fundador do empirismo, além de defender também a liberdade e a tolerância religiosa. Uma vez que a teoria que revela os anseios da burguesia, o liberalismo ele se opunha ao absolutismo dos reis e fazia-se restrição à interferência do Estado na vida dos cidadãos, em defesa, é claro, também da iniciativa privada. Vence, então, o século do método.
que no século XVII, um dos campos que foi grandemente estimulado foi, claro, nós estamos falando de filósofos, foi o campo da filosofia. Né? Então, filósofos em destaques como René Descartes, Francis Bacon, John Locke, dentre outros, eu citei esses porque são os mais citados ao longo dos estudos, eles discutiam a teoria do conhecimento segundo questões de método, que significava direção, caminho para um fim, instrumento que permite a construção de conhecimento. Né? Eles colocaram em discussão os procedimentos da razão na investigação da verdade antes de se permitir teorizar qualquer tema. Certo? Então, a grande novidade da ciência neste século foi a valorização da técnica, ao privilegiar o método experimental, mérito esse que ficou com Galileu Galilei, que também era filósofo e que foi uma grande personalidade fundamental na Revolução Científica. Certo? Então, com o método do século, com o século do método, na verdade, veio a crise da consciência europeia, onde no século XVII ocorreu a Revolução Espiritual, denominada Crise da Consciência Europeia, onde ao opor à ciência contemplativa um saber ativo, o indivíduo não mais se contentava em saber por saber, como um simples espectador de harmonia do mundo, mas ele desejava saber para transformar esse mundo. Né? E o que seria essa ciência contemplativa? Ela seria um estudo científico da contemplação e da meditação na mente e comportamentos humanos. Então, a ciência contemplativa, ela se dedica a entender e a criar novos métodos para a educação em todos os níveis, com aplicações diversas também, certo? As transformações da ciência geraram, é claro, uma grande desordem em outros setores. E, é claro, a ordem econômica também sentiu esse abalo. Embora prevalecesse o mercantilismo e o absolutismo, tratavam-se os anseios liberais na política, na economia e na ética. Né? Por fim, também, nas questões de fé, o ideal de intolerância era oposto às lutas religiosas, continuando ativas as forças que convergiam, que polarizavam, na verdade, de um lado a religião e a moral cristã, e de outro as tendências à laicidade. Né? Então, o que é a laicidade? É aquele indivíduo que não pertence ao clero e nem a uma ordem religiosa. Tá certo, pessoal? Então, gostaria de deixar aqui uma indicação literária para vocês, de um livro que me ajudou a compreender muito, a entender o advento da modernidade, né, desse século XVII, que é o livro A Crise da Consciência Europeia, 1680 e 1715, que foi escrito por um historiador, ensaísta francês, Paul Hazard. Né? Ele é um livro que colocará vocês em contato com as grandes transformações vividas pela cultura europeia, né, no século XVII, no final do século XVII e início do século XVIII, que é, claro, o surgimento da modernidade, certo, pessoal? Então, essa foi a indicação, né? Por hoje é só, e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos. I think you'd be better with somebody like